Quando pensamos em narrativas para o audiovisual, geralmente estudamos ou tomamos mais contato com a estrutura da escrita e não acabamos conhecendo tão bem o outro lado do audiovisual. Sim, o áudio. Conhecer mais sobre o processo de concepção ou aguçar a sensibilidade para os sons nos ajuda a transitar melhor entre a fala e o silêncio. Por isso que hoje a gente vai mergulhar nos bastidores da criação sonora e entender como se narra um filme utilizando os sons e as melodias e descobrir por que uma boa escolha para os ouvidos pode ser decisiva para transmitir aquilo que se deseja no filme. E aqui comigo, Patrícia Vicentini, para mais uma. Vamos nessa? Bora! Que hoje vai ser bala. Então bora, porque o nosso convidado hoje é músico, engenheiro de som, produtor musical, trabalhou em muitos projetos como Carcereiros, A Vida Invisível, Ninguém Está Olhando, né? E aquela série da HBO, O Hipnotizador. Enfim, muita coisa e muito mais coisa do que isso. Gustavo Garbato, bem-vindo. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceitado. E vamos que hoje tem muita coisa bacana, né? Bora. Tem. E como o Doug falou... Bala. Exatamente. Como o Doug falou, a gente vai falar de áudio hoje. Sim. Que assim, né? Vamos combinar que a gente trabalha com audiovisual, mas lembrando que a real mesmo, até desculpa, já pedindo desculpa aqui por antecipação. Por todos os produtores Exatamente. que eventualmente É que não a gente... se dedicam a isso. Exatamente. É que muitas vezes o áudio acaba sendo esquecido, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a Sim. importância do áudio, que vem até primeiro, né? Audiovisual, né? Vamos combinar. Audiovisual. Aí, enfim, emendando com isso, queria que você falasse um pouquinho sobre como se constrói uma narrativa pela escuta. Sim. Essa frase é audiovisual. A Sara Silveira é uma produtora de cinema, uma lenda do cinema nacional. Trabalhou em todos os longas, você pode imaginar. Ela brinca isso. Fala, é audiovisual. A gente fez As Boas Maneiras com ela, um filme do Marco Dutra uma vez. E ela sempre brincava com isso. Assim, falou assim, o áudio é muito importante porque chama audiovisual. Exatamente. É engraçado isso. Eu tava falando com o Doug antes de começar, que eu trabalho hoje com publicidade bastante, né? Então eu tenho uma produtora e a gente trabalha com a Loud Mais e a gente trabalha com publicidade e conteúdo, né? E na publicidade a gente tem as PPMs, que são as Pre-Production Meetings. Exatamente. Como todo publicitário adora um terminho em inglês, né? Então é a nossa PPM. E ali a gente discute todos os aspectos do filme antes de produzir ele, antes de sair para rodar, né? Então se fala de figurino, locação, se fala de casting, se fala de áudio e tudo mais. E o áudio é sempre o último a ser falado, né? Então a gente fica lá vendo todos esses pormenores da produção, design de objetos. 2 horas de reunião. Exato. Caneca, vai querer a caneca azul ou a caneca vermelha? A caneca vermelha. E aí a gente vira e mexe, faz a reunião toda e alguém esquece, o pessoal esquece. Então tudo bem, maravilha, tá tudo ótimo. Aí a gente brinca, não vai ter áudio, fecha o laptop, obrigado, então. Eu falo, não, vai ter áudio. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o áudio ele tá ganhando tração, eu acho que assim, cada vez mais, assim, a música sempre teve um lugar muito importante no Brasil, produção musical no Brasil sempre foi muito importante, e o áudio, ele, por um tempo, eu acho que depois que a gente teve um pouco da queda da qualidade da produção do cinema nacional, depois da Embrafilme e tudo mais, o áudio acabou ficando um pouco de lado, um pouco sucateado, então a gente tinha muita coisa há uns 30, 40 anos atrás que você assistia ao cinema e você tinha áudio fora de sync, você tinha uma qualidade de áudio que não era tão legal quanto a gente vem conseguindo entregar hoje em dia, né? Então eu acho que tá cada vez mais havendo atenção com o áudio, assim. Então a gente tem hoje engenheiros de mixagem incríveis no Brasil, artistas de Foley incríveis no Brasil, compositores de trilha sonora incríveis no Brasil, e eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com o olhar para isso, o cuidado com isso, né? Que tem sido cada vez mais significativo, né? A respeito de narrativa, já é muito legal, uma coisa que eu gosto muito de falar, porque assim, eu acho que tem 1000 coisas que a gente faz em termos de narrativa para tentar amadurecer alguma ideia que esteja no roteiro, alguma ideia do diretor, enfim. Tem 2 pontos que eu gosto de falar bastante, que é sobre sublinhar ou não o que está sendo dito no roteiro, ou o que está sendo expresso pela imagem, né?
No sentido de, às vezes, você quer reforçar alguma mensagem que está sendo passada pela imagem, ou às vezes você quer criar um extracampo, né? Você quer trazer alguma coisa que não está na imagem e fazer uma dialética daquilo para produzir uma outra, um outro sentido, exatamente. Colabora com aquilo que é a ideia central. Exato. Então isso é muito claro, assim, às vezes você pega um filme que você tem uma cena que quer passar tensão. Então você vai e faz uma trilha que imprime tensão e ela vem com um ritmo, ela vai te passar essa sensação. E às vezes você tem uma cena que você optaria por algo nesse sentido, né? Tem uma cena acho que é dos Bons Companheiros, do Martin Scorsese, que eu acho muito boa, que é uma cena em que eles um pedaço do filme ali que eles começam a assassinar todo mundo, né? Tem sempre nos filmes do Scorsese alguma cena que os caras começam a matar todo mundo. E nessa cena, poderia ser uma cena com uma música tensa, mas não, ele colocou aquele trecho final de Leila, do Eric Clapton, que é aquele piano, que é uma coisa maravilhosa, uma música linda. E ela não é a escolha óbvia para aquela cena. Ela não tá sublinhando o que tá na tela. Mas ao mesmo tempo ela traz uma sensação diferente para aquilo, sabe? Ela tem uma ironia, ela tem uma irreverência, sabe? De você. Tem uma avidez ali que você exato. O personagem vai aprontar. Exatamente. Te prepara pelo toque, pela rítmica. Exato. E não só pela tensão. E não só pela tensão e de você estar ouvindo uma música popular, bonita, que traz uma outra sensação completamente diferente para aquela cena, né? Além de trazer uma sensação de te buscar de uma lembrança, de uma memória auditiva de uma música que conecta com você, conectar você com aquela cena, seja ela pro que for, assim, sabe? Então, assim, a narrativa ela é muito importante nesse sentido, assim, né? De como você usar o áudio para ajudar a contar a história, no final das contas, né? Para ajudar a contar a história da melhor maneira que for possível. Certamente. E como que você começa o teu processo? Então, passada essa reunião aí... Passada a PPM... Olha quem passar a PPM... Porque aí eu creio que assim, já tem ali um roteiro pré-concebido. Sim. Né? Existem algumas intenções que são criadas ali pelos roteiristas, o diretor, ali tem uma intenção, aí chega para você. Você começa por onde? Por uma cena, algumas coisas já vêm discutidas, aí pensando em processo mesmo, Sim. já vem discutido na mesa da reunião, o diretor te dá uma sensação, você faz uma leitura. Queria que você contasse assim um pouquinho do teu processo, até pra gente começar a entender, a partir do roteiro que eu entregar, o que um bom trabalho de áudio vai fazer para que esse roteiro ganhe essa camada a mais, né, de narrativa, além daquilo que eu tô colocando ali. Sim, tem jeitos diferentes, assim, não tem muito regra, assim. Eu acho que a gente tá falando de arte, né? Então, assim, quando você tá falando de arte, é muito difícil você falar, é assim que se faz, sabe? Principalmente quando a gente tá falando de música, né? Quando a gente tá falando de sound effects, de edição de som e mixagem, aí você ainda até tem um pouco mais de, é assim que se faz, teoricamente, né? Mas em termos de música, principalmente, varia bastante, assim. Então, assim, às vezes você tem um diretor que é super mão pesada, que já tem uma ideia na cabeça. A gente fez o Ninguém Tá Olhando, por exemplo, que a gente fez com o Daniel Rezende. O Dani chegou no estúdio com ideias já. Então ele tinha uma ideia do assovio, então eu acho que o assovio ele vai ser essencial pra gente comunicar de uma maneira leve e de uma maneira irreverente o que ele queria trazer, uma série de comédia. Então ele tinha essa ideia, ele trouxe uma referência, que é uma música, se não me engano, do Professor Longhair, que é com um assovio como melodia, né? Assoviado. Então isso foi uma coisa que ele trouxe que já começou a fazer parte do processo. Aí, na sequência, como é um filme que trata de anjos, uma série que trata de anjos, né? São os ângelos que eles chamam na série. Eu e o Gui, que é o meu irmão e meu parceiro de compositor por muito tempo, a gente trouxe a ideia do coro angelical e tudo mais e tal. Isso que mais a gente queria perverter o coro angelical. Então, não é o coro, então a gente trouxe elementos, por exemplo, do Whoop,
que é aquele tipo de música dos anos 50, 60 nos Estados Unidos, que era que tinha, por exemplo, Frankie Valli and the Four Seasons, os Beach Boys tinham muita influência de doo wop e tudo mais. Isso foi uma coisa que, a princípio, e aí que entra a graça de você sugerir e da troca que começa entre o diretor e o compositor, e às vezes o produtor também se envolve pra caramba, sim. Mas a princípio o Dani falou, não quero doo wop. A gente chegou até a fazer uma música, não quero, não, é por outro caminho, tal, não sei o que, mas no final das contas entrou o doo wop, funcionou. Ele botou na cena e ele lembra que ele chegou pra mim e falou, tem que dar o braço a torcer, funcionou o doo wop e tal, não sei o que. Mas esse é um primeiro exercício, né, de troca com o diretor, né? O que ele imaginou? Porque ele é o cara que tá pensando no conteúdo inteiro, assim, né? Na entrega, né? Como isso vai se comunicar com a imagem, com o figurino e tudo mais. Então, esse é um jeito que a gente trabalha, né? Olha, eu tenho uma referência, vamos a partir dessa referência abrir a cabeça para outras referências e tudo mais. E aí tem momentos também que você pega o roteiro e lê o roteiro e parte do nada também, assim, sabe? Eu acho que para esse tipo de filme, por exemplo, Quando Eu Era Vivo, que é um filme que a gente fez com o Marco Dutra, ele tem uma estética e uma sonoridade particular. A gente fez um octeto de instrumentos de sopro, com clarinete, clarone, trompa, tudo mais, que era uma escolha muito pouco óbvia, sabe? E um pouco por conta de orçamento também, que a gente pensou, vamos fazer com orquestra. Puta, mas não tinha grana pra orquestra, então vamos fazer alguma coisa que a gente entregue essa sensação de câmara, de música de câmara, sabe? E com uma coisa um pouco mais letrada, de certa forma. Um traço erudito e tudo mais. E aí a gente partiu dessa ideia, e aí começaram a surgir ideias de melodias. O Marco é músico também, então trouxe melodia e tal, não sei o que, tinha coisa de voz cantada. A Sandy faz parte do filme, tinha músicas que ela cantava no filme e tudo mais, e aí surgiu a partir daí, assim. É muito difícil de mensurar, assim. Tem coisas que eu criei que é muito louco, assim. Tem pro hipnotizador, teve uma coisa que nasceu comigo cantando no chuveiro. Então, inclusive, eu trouxe um negócio que vou dar o play pra gente, vou me expor aqui. Vamos lá. Porque é o áudio de eu tomando banho. Ótimo. Na verdade, eu saí do banho e depois eu gravei. Mas durante o banho eu tive ideias mirabolantes. Então, a gente tá ouvindo o ralo do chuveiro e eu cantarolando. O mais legal disso, dessa brincadeira, saíram duas músicas. E você voltou pro banho por causa do áudio, da reverberação, não? Não, na verdade... É porque nada como o áudio bacana. Porque no banho a gente sempre acha que a gente canta muito bem, né? Nossa, já é outra imbatível. É uma reverberação maravilhosa. Ó, na verdade, aqui a gente tem o som do ralo, tá? E a gente tem... Eu tava cantando melodias, né? Eu até marquei aqui... Eu vou falar primeiro do som do ralo. O som do ralo, essa série, o Hipnotizador, o arco dramático do personagem, ele vai meio que indo pro ralo, né? E aí isso me trouxe uma ideia de usar esse som de ralo e de manipular ele, de fazer uma doideira com o som do ralo, e que acabou virando isso aqui, ó. Virou um drone, assim, né? Tem uma presença que enquanto você tá com a peça... Exatamente. Tá lá, né? E aí, a partir disso, ele virou isso aqui. A gente tem um tema de medo. Como se fosse caindo. Ele vai... Exatamente. Então, Então foi uma coisa que surgiu completamente out of the blue, assim, né? Não tinha... eu tava cantando no banheiro e pensando nesse personagem, pensando em melodia. A outra foi uma que saiu uma melodia mesmo, né? Que é isso aqui que a gente vai ver agora. É a tua voz. Uma coisa meio Renascimento. É minha voz. E aí virou... E usou tua voz mesmo? Não, aí eu peguei... Aí eu escrevi, foi pro piano. Ah. E aí a gente gravou orquestra, gravou um monte de coisa e virou essa música.
Então, refazendo o caminho criativo, né? Você tem um momento de apropriação da história. Sim. Entende esse personagem, o avanço dele na narrativa. Sim. E aí você guarda essa informação no seu inconsciente. Exato. Aí você vai pro banheiro, Exato. ouve, né, o ruído ali daquela presença e conecta. Né? Quer dizer, olha, tem um drama que vai acontecer com esse personagem. Uhum. Né? E, claro, nosso linguajar, o vai pro ralo é uma coisa decrescente. Ele tem uma... Ele não acende, Sim. ele piora, né, no seu caráter, ou na sua condução, e aí você fala assim, puxa, vou pensar uma trilha que desce isso junto. Exatamente. Cara... E é muito. Genial. E o mais louco é que não foi uma coisa tão consciente desse jeito. Não, É uma coisa que vai né? surgindo. Vai Vai surgindo. É um processo pra você. criativo. Exatamente. Mesmo. É uma coisa que você. Ela surge. Tem uma outra trilha para esse projeto, que uma vez eu estava gravando alguém, e aí quando você seleciona um pedaço um trecho de um audio file no Pro Tools e você tem o loop ativado, ele fica pão, 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 ele fica repetindo. E aí eu soltei, por acaso, um áudio lá, e esse áudio era isso aqui, ó. Isso é um trecho do final de um piano, um release de um piano. E era só isso, né? E aí eu comecei a brincar, cantar em cima. Isso foi... depois eu lembrava disso, eu gostei disso. Eu salvei como Bounce Loucurinha. Salvei lá e ele ficou na minha caixinha de ferramentas. E aí eu lembrei disso. E a gente tinha uma cena que ela era extremamente ritmada e tudo mais. E tinha uma coisa de caminhar e tal. E aí eu comecei a cantar em cima, né? Com esse som. E aí acabou. Uma coisa quase fúnebre até, né? Super fúnebre. E aí ele virou isso aqui. Com muito mais elementos. Com efeitos. E aí entra a melodia. Cordas. Então, o processo criativo ele vai muito nesse sentido. Às vezes você lembra de uma coisa. Quantas vezes eu já não usei ideias que eu tinha tido eu não tinha roteiro, não tinha nada. Uhum. Só que eu tinha tido uma ideia, tinha gravado uma música e peguei aquela música e aquela música fazia sentido. Então, dentro daquele projeto. Então, você é uma caixa de ferramenta mesmo, assim, sabe? Pô, eu tinha uma música que eu acho que se encaixa nesse lugar aqui. Aí você pega ela, você adapta ela. Isso poderia ser uma base para algo mais eletrônico e tudo mais, mas para esse filme, para essa série, tinha a ver com orquestra, tinha a ver com tudo isso. Então, o processo criativo para música, ele é muito livre nesse sentido. Mas, resumindo, eu falei que eu era prolixo, hein? Resumindo, eu acho que tem muito a ver com referência, com bagagem, com coisas que você escuta, que você ouve e que fazem sentido dentro da sua cabeça, que você conecta com alguma coisa ali, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso. Você tinha dado exemplo lá fora do Hans Zimmer com o Nolan, isso. Eu acho que é no Interestelar, que ele falou, cara, eu preciso de uma trilha sobre a relação de um pai com um filho, com uma filha, né? E aí ele fez o tema do Interestelar, que é maravilhoso porque ele vai unindo eles, né? Através ele faz tum pam, tum pam, tum pam, tum pam, tum pam, tum pam. Ele vai juntando os dois trechos da melodia, né? Você tem um pedal no alto e ele vai se aproximando o pai e a filha, né? E aí ele pega e usa nesse filme o órgão, que aí tem a ver com um monte de coisa, né? A trilha desse filme é muito baseada em órgão de tubo, né? E aí tem a ver com respirar, tem uma coisa da respiração do órgão. Aí o Hans Zimmer fala muito sobre isso. Mas eu achei curioso quando eu vi, porque para mim fez muito sentido, porque no 2001, Uma Odisseia do Espaço, um dos elementos que tem em Alces para Zaratustra é o órgão. E quando você ouve o final do Alces para Zaratustra, do Richard Strauss,
no pará, pá, 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 e você ouve o órgão soando no final. Aquele órgão é o que mais ressoa. Então, pra mim, fazia muito sentido um órgão em um filme de ficção científica falando sobre espaço, falando sobre... Então é muito interessante como as referências. Então, de certa forma, eu tive uma referência muito parecida com a do Hans Zimmer, você vê só. Chique. Mas era isso mesmo, né? Eu ia até te perguntar sobre esse cabedal, né? Uhum. Existe como fazer produção sonora sem referência? Cara, existe. Eu já fiz muita produção sonora sem referência. Eu acho que assim, a referência, ela funciona, principalmente quando você pensa em publicidade, por exemplo, você tá com o tempo muito curto, bicho. Então você tem... Eu acho incrível o que o mercado publicitário é capaz de fazer. Porque eles levantam um filme de 1 minuto rodado em São Paulo, Amapá e não sei o quê, em 2 semanas. Então, para isso funcionar, tem que ser tudo muito bem definido. Você não tem tempo para, pois sendo uma coisa aqui. Então a referência te ajuda a ser assertivo. Sim. Entendeu? Aí, é claro, você tem que tomar muito cuidado, porque não só por conta de direitos autorais, mas para você não ficar uma coisa pasteurizada, entendeu? Em que tudo soa meio igual, o que acontece, por exemplo, com os filmes da Marvel, sabe? Tem um monte de vídeo no YouTube falando sobre isso, porque eles usam as próprias trilhas dos filmes da Marvel como referência para filmes da Marvel. Aí, no final das contas, você não tem nada memorável. Você tem uma ou outra trilha, por exemplo, do Avengers, que é um pouco mais memorável, mas você pega dos outros filmes, não é nada memorável, porque gira tudo em torno da mesma coisa. Então, isso é muito perigoso. Como você, usando referência, conseguir entender o que toca as pessoas naquela música e produzir alguma coisa diferente que tenha a mesma intenção. Não é sobre ser igual, sabe? Não é sobre... tem uma coisa que eu sempre falo, assim, o Audioslave, que foi aquela banda com o Chris Cornell, que era o Rage Against the Machine com o Chris Cornell. Eu lembro que eu li uma matéria de um cara falando que a principal referência era Led Zeppelin. Você ouve, não é Led Zeppelin, não tem nada a ver. Mas tem algumas coisas que comunicam o volume do som da bateria, a importância do som da bateria, sabe? O fato de ser um power trio com um cantor, como era o Led Zeppelin. Então, você pesca coisas ali que passam a mesma sensação, mas não é a mesma coisa e não deve ser a mesma coisa. Porque a gente tá falando a respeito de sensação, a gente não tá falando a respeito de recall. Porque uma coisa é você querer o recall daquela música, né? Então eu quero usar a música do Gilberto Gil na propaganda, eu quero o recall do Gilberto Gil, eu quero que as pessoas ouçam aquela música e se identifiquem com a marca através do Gilberto Gil. Outra coisa, eu queria passar uma sensação, uma emoção, entendeu? Então eu vou procurar uma harmonia que tem a ver com aquela, melodias que tenham a ver com aquela, sabe? Então é muito nesse sentido, assim. É possível de fazer. Agora, depende do prazo que você tem, né? Você estava falando de sensação, né? Eu acho que é importante explicar para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente aqui que os dois são músicos. Tá? É verdade. Tendo 0 de música, os dois são músicos. Mas aí a gente fala de sensação, né? Que tudo no final das contas é sobre a sensação. Sim. Então, posso não estar entendendo que cordas, tubo, como que isso está sendo feito, ou quais são as referências, mas no final das contas é como o espectador vai se sentir. Exato. E às vezes ele não tá nem às vezes não, quase sempre ele nem sabe que foi a trilha que causou isso nele. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre... De novo, né? A importância, sem a gente nem saber o quanto tá sendo importante pra gente ter aquilo ali. Como é que a gente olha isso, né? E aí, emendando um pouco, até a questão do silêncio, né? Sim. O quanto o silêncio também importa nesse momento. Isso é muito louco, né? Porque eu costumo falar que quando a gente faz reunião e apresenta alguma coisa, se não falam nada sobre áudio, é porque tá tudo bem, entendeu? Se o cara não percebeu nada, ele falou, apresentou tá o filme tudo lá e ele só o cara falou não falou nada. Eu tenho o costume de ler review dos filmes que a gente faz, né? Então, eu vou ler os reviews, as críticas e tudo mais. Então, quando ninguém fala nada do áudio, Nossa, faz total sentido. Legal, isso. O cara não percebeu. Porque você tem que estar imerso na coisa. A tua ideia é uma coisa que é muito de roteiro, né?
Quer dizer, Mas se tá ruim também, é a se primeira coisa você que fala. pra pensar no porquê que o cara tá fazendo aquilo, tem um erro de Você roteiro. perdeu, Sim. exatamente. Você É roteiro perdeu, bom, a cara. gente joga no lixo. É o que a gente sempre fala. Exatamente. Perdeu o cara já. Fala, não, mas por quê? Ele não faria isso. Sim. Não, então você já tem alguma... Ou então é intencional, né? Você É. brincar com o espectador nesse sentido. Mas o áudio tem muito disso, assim, né? O silêncio ele é muito legal. A gente faz uma coisa com mixagem de cinema que a gente chama de bolha. Que às vezes você vem de uma cena, que é uma cena que ela é ruidosa, tá? Então ela tem ambiência, igual a gente tá ouvindo aqui, tem o som do ar-condicionado, tem o som das câmeras, o som da gente se mexendo, o farfalhar da roupa e tudo mais. E aí você quer focar, você quer que a pessoa foque completamente no diálogo. Então você começa a baixar os volumes. Você começa a baixar os volumes do que tem de Foley, do que tem de ambiência, da própria trilha, e você vai colocando a pessoa imersa no diálogo. Sobra só diálogo em alguns momentos. Vai baixando, 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 baixando tudo, baixando tudo. A pessoa que está assistindo isso, ela não percebe que você está fazendo isso. Você vai fazendo isso vagarosamente, tudo, mas você pode fazer rápido também, se você quer que seja uma intenção instantânea. Mas às vezes você faz isso muito devagar, então você vai convidando a pessoa para focar mais no diálogo, você vai convidando ela para ir para esse lugar. E ela infalivelmente vai, entendeu? Então são técnicas para a gente fazer isso. Isso acontece com música também. Eu tenho mais um exemplo. A trilha, queremos. Então aqui, temos uma sessão de Pro Tools aqui, gente. Uau! Isso aqui é uma sessão de mixagem do episódio 2 de Rota 66, que é uma série que a gente fez com a Globoplay. Então, só pra vocês terem uma noção do tamanho do castelo aqui, tá? Isso aqui que a gente tá vendo aqui é só diálogo, tá? Ó. Tá. Toda essa parte aqui é só diálogo. Aí a gente entra numa parte de masters e tal, aí entramos aqui em passos. Isso aqui é tudo passos, ó. Aí depois... A gente tá vendo 1h40. Ele tem mais ou menos 40 minutos, né? Ele começa em 1 hora, eu tenho o começo do time code. Tá. Então aqui é tudo que a gente tem, ó, por exemplo, esses dois canais que tem escrito cloth aqui, é tudo que a gente tem de farfalhar. Tá? Movimentação, aí a gente tem os props, que são ruídos que a gente tem no filme, enfim. Aí depois tudo aqui, ambiência aqui, então... Ou seja, só para fazer um glossário, porque a gente vai olhando até inferindo, né? Sim. Cada pontinho desse um ruído, um som, um elemento sonoro. Às vezes ruídos iguais. Por exemplo, vou dar um zoom aqui. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem, ó, isso aqui são efeitos que a gente teve em algum dado momento. Então, cada um desses aqui é um clipe, é um audio file, né? É um arquivo de áudio. Então, que tem aqui, por exemplo, tem uma ambiência urbana, ó. A gente tem uma ambiência de cidade. Tem 4 níveis de ambiência ali só naquela cena. Tá? E o que eu ia falar é aqui finalmente sobre a nossa parte que nos interessa aqui do silêncio, né? A gente tem uma cena muito bonita no final desse filme aqui, dessa série, e que ela é muito forte, né? Ela tem muita potência. A princípio a gente ia ter trilha no momento que ela descobre que o marido... Vou dar um spoiler da série. Que ela descobre que o marido faleceu. O marido foi assassinado pela Rota. E aí era um momento que a trilha vinha num crescendo e teria trilha ali, né? E aí, nos vai e vens com o diretor, a gente chegou na conclusão de que a gente, na verdade, a gente precisava de um outro caminho. Então ela saindo do necrotério, né, que ela encontrou, descobriu que o marido tá morto. Então a trilha vem num crescente. E tem uma viola aí presente. Tem cordas e tudo mais. E aí tudo desemboca, no final das contas, no grito dela, né? Silêncio. E aí a trilha entra depois. Então a gente... Lá embaixo, né? Lá embaixo, vazia. É super... É praticamente um reforçar, né? Exato. Com uma batida ali. E ela segue chorando no Black, que é outra coisa que é... Uau.
que a gente usa bastante, me arrepia até hoje. Essa Sim. cena, quando eu tava mixando esse filme, quando eu Veio depois do grito da atriz ou você pensou ela assim? Quer dizer, Não, então, como é que foi chegar ela nessa tinha uma trilha, ela tinha uma trilha que ela cortava a cena toda. E aí, em conversas com o Phil Barcinski, que é o diretor, a gente falou, não, vamos, cara, essa cena é esse grito. Essa cena é esse grito. E é só o grito. Então a gente ouve o reverb do reverb grito Sim, naquela Você sala. sofre junto, dá. Você sofre realmente. junto. Eu chorei a primeira vez, quando eu cheguei, depois de mixar ela, e eu repassei, porque a gente vai vendo blocado, né? Blocado, Pedacinho. Depois que eu vi ela inteira, quando chegou, eu saí, fui fumar um cigarro lá fora, assim, parecer a cabeça, porque eu fiquei emocionado real, assim. Porque te pega, você tá com ela, cara, é só você e ela ali. E aí tem uma coisa que é maravilhosa de roteiro aqui também, que foi a Mia Camargo que escreveu essa série, e ela faz uma coisa que eu acho que é tão linda aqui, que é uma mulher chorando a perda do marido. E aquela mãe, aquela moça, aquela senhora que tem antes, ela achava que tinha perdido o filho, mas não tinha, o filho dela estava vivo. E aí, quando ela cai no choro, os homens vêm tentar ajudar ela. E ela só aceita o toque de outra mãe. Uau. Que eu achei uma coisa tão delicada. Nossa, muito. Sabe? Não era um homem que eu consegui falar com ela e acalantar ela naquele momento. Só podia ser outra mãe, só podia ser outra mulher que tivesse Um outro nível de sensibilidade. um outro nível de sensibilidade, assim. Então, o silêncio dessa cena é assim, uma coisa arrebatadora, assim. Podia ter um violino rasgando, ia tá ok, legal, entregou, mas não ia emocionar Não. do jeito que emociona. Realmente a escolha do silêncio foi certeira. Então, Respondeu muito minha pergunta. o silêncio, ele é muito usado, e assim, tem uma coisa que é muito louca, que assim, o momento que você entra com uma música, ele é muito importante, né? A gente pensa, é um olhar, é um gesto, é um corte, é um movimento de câmera, pode ser diversas coisas. Só que às vezes é o momento em que você sai com a trilha. É o momento em que não tem música. Entendeu? Você vem num filme que tem música. A hora que você tira a música, você tira o chão do cara. O cara tá ouvindo música a cena inteira. Tem uma cena do Star Wars, eu acho que é o episódio 8. A general pega a nave, vai e joga a nave em direção a um destroyer pra explodir o destroyer. E a gente tá no pico do filme ali, no momento mais importante do filme. E aí a hora que ela vai jogar a nave, que a nave arrebenta, passa por dentro do destroyer, que era pra ter um silêncio. O Nolan fez isso nesse filme sobre a bomba atômica que ele fez agora, do Oppenheimer. A explosão da bomba atômica não tem som. Não precisa disso. É verdade. Você não precisa Entendeu? sublinhar o que Pra já quê? tá sublinhado com uma bomba atômica. Não, e outra coisa, É genial, né? como ele vai fazer um som de uma bomba atômica? Às vezes você fala, cara, eu não vou entregar nada que entregue a magnitude de uma explosão de uma bomba atômica. Ela vai soar como uma bomba, como se fosse um carro explodindo. Altão e tudo mais. Então, assim, às vezes é mais arrebatador. Mais arrebatador você não ouvir nada do que você ouvir, né? E tem casos também que é aquele pi no ouvido, né? Exato, isso porque aí é um legal, clássico. é um clássico, mas me fez lembrar disso também, porque você tá realmente vivendo o que o protagonista, ou enfim... imersão, né? Você tá fazendo o cara sentir sim. o que o protagonista tá sentindo, né? Exatamente. Isso rola no Resgate do Soldado Ryan, depois que ele desce, que tem uma explosão, e a hora fica a imagem toda meio embaçada, logo no começo do filme, e ele fica ouvindo pi, e aí ele olha e os cara pegando o braço, umas coisas... Exatamente. Muito legal, Gu. E aí, nesse processo, né, em que você tá imprimindo, né, essa personalidade pro filme, dentro de tudo isso que a gente falou, né? Porque é uma leitura do roteiro, é uma escuta ativa, ao mesmo tempo também são as referências. Tem espaço para você trazer uma camada de autoria, alguma coisa que você consiga identificar dentre todos os projetos, né? Algo que você fala, não, essa contribuição, isso é meu toque pessoal. Algo de personalização, de personalidade dentro do áudio, né? Que um diretor pode falar assim, não, eu quero o Gu. Porque o Gu vai saber
dosar isso Sim. que eu preciso Isso e é bem tal. interessante. Cara, Como que você consegue ver isso dentro das obras? assim, eu vejo muito. A gente fez muito trabalho que incluía canção. Uma coisa que eu gosto muito Uma de praia fazer. musical, então. Canção mesmo, canção. Então, assim, no Hipnotizador tem canção, tem coisa que a gente chamou de era do rádio, que eram músicas que soavam como era do rádio. A gente teve, em Carcereiros também foi um outro projeto que a gente, junto com o Belmonte, que era o diretor, o Zé pediu pra gente, falou, pô, eu queria que tivesse canção, como se fosse novela. Aí ele falou, não, vamos fazer canção original, então? Então vamos fazer canção original. Então a gente fez canção original, aí a gente chamou a Lineker e a Elza pra interpretar uma, o Taíde interpretou outra, teve uma que foi ai, preciso fugir o nome dele agora. O Renato Teixeira foi uma outra, entendeu? Então a gente, a Thier também interpretou mais uma, então a gente chamou e compôs canções que começaram a viraram leitmotivs dos personagens, né? Então o Adriano, que era o tema principal, com a esposa dele, tinha uma canção que era deles, que era essa da Elza, com a Elza e a Lineker. Então, em conteúdo, a gente sempre gostou muito de trazer isso. Desde o primeiro trabalho que a gente fez em conteúdo, que foi o Gorila, com o Zé também, com o Belmonte também, que a gente fez uma música de Natal para substituir aquela do Assis Valente, né? Aquela Eu Pensei que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel. E a gente fez uma outra música para cumprir aquele papel de uma música de Natal. E aí a gente fez Hoje é Natal. E a gente fez uma música super bonita pra série e que super cumpriu. Todo mundo amou a música e tudo mais, não sei o quê. Então a canção, pra mim, tem eu tenho esse tesão, assim, em fazer canção. Os projetos do Marco Dutra também, a gente sempre fez muita coisa, Boas Maneiras, tinha muita canção. Pode ser considerado uma marca registrada, assim. E eu gosto de fazer isso em publicidade também. Publicidade, recentemente eu fiz um trabalho com a Azul, que é uma canção bonita e tudo mais, e que não tem aquele compromisso de ficar ticando caixinha, de falar de marca, e para parecer o menos jingle possível e tudo mais também. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, dá para dizer que é uma marquinha registrada aí. Máximo. Eu acho que vem muito... antes de estar nesse momento, né, da carreira de trabalhar com conteúdo de publicidade, quantos discos vocês têm aí nas costas? Você e o Guilherme? Eu dei conta, cara. Só do Centenas, Rony Renan, né? Vocês conhecem uma dupla, chama Rony Renan? Isso aí agora tem põe muitos essa anos história na atrás. mesa aí. Não, isso tem muitos anos atrás. Eu tenho imagens, hein? Temos imagens. Temos imagens, amigo. Mas eu acho que é muito também, né, desse repertório. Quer dizer, você traz para o momento, Sim. né, no contexto atual, um gosto pessoal, né, e uma afinidade pessoal com a canção, o cancioneiro brasileiro, enfim, tudo Não, isso. eu acho que aí tem muito a ver com referência também. Tanto eu como o Gui, que foi meu parceiro por muito tempo, hoje ele está compondo, a gente está compondo separadamente, mas o Gui, que é meu irmão, a gente sempre gostou muito de canção, né? Eu gostamos de Chico Buarque, de Gilberto Gil, de Caetano, de Beatles, enfim. Então, é uma coisa que a gente tem esse lirismo para escrever letra e tudo mais, que é uma coisa difícil, né, de você... Eu acho até, assim, pensando da lógica do conteúdo, Sim. que é uma associação até mais difícil, eu diria. Né? Na publicidade você consegue ir pelo tempero, às vezes ali, da natureza emocional do que a marca quer trazer, mas você fazer com que uma canção participe ali da literatura, da dramaturgia, né? Esse lirismo na dramaturgia, ainda precisa desse repertório, né? Tem que ter, você não coloca aleatoriamente. Não, né? não. Aí você bota uns easter eggs, um pedaço da letra que conversa um pouco uma com a melodia cena, aqui ou uma melodia ali ou colar, uma coisa desse tipo. Muito bom. Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre outras plataformas também. Tipo, qual que é teu olhar para isso? Qual que é a tua preocupação quando a gente fala de outras plataformas, não só de cinema, mas também um pouco de streaming? O quanto você se preocupa com digital, por exemplo? Você falou muito sobre publicidade. Publicidade hoje está basicamente no digital, então queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, sobre o futuro, e aí o quanto você incorpora IA nisso tudo, né, que é o tema da vez, é óbvio que a gente precisa falar sobre isso, e o quanto você traz isso então para suas produções. Assim, em termos de plataformas, assim, eu acho que
A Netflix, as plataformas de streaming, né? Os players de streaming, eu acho que eles são uma espécie de extensão do que a gente faz com o cinema, né? Então é muito parecido. Eu acho que o que você tem de diferente é arco dramático mesmo, né? Você vai fazer um filme, ele tem 1h40, 2 horas, então você constrói aquilo ali. Se você tem uma série, você consegue comunicar uma coisa que aparece no episódio 1 lá no episódio 7. Entendeu? Então, em termos de narrativa, tem uma coisa um pouquinho diferente quando você está falando de série. Mas esteticamente é muito parecido, né? Aí, falando sobre social, aí sim, eu acho que a gente tem a tiktokização da propaganda e da linguagem de conteúdo, né? Então, a gente faz muito publicidade que é branded content. E branded content a gente precisa comunicar com as pessoas que estão nessas plataformas, no TikTok, no Instagram e tudo mais. Então, tem uma coisa de rápido, curto, o hook ele é no primeiro momento, então a música começa pelo refrão. O Doug, que é um cantor famoso, ele sabe, a gente tem música, a gente tem uma introdução, a gente tem um verso, a gente tem uma ponte que leva para um refrão, então a gente demora para construir isso, né? Então 1 minuto ali para você chegar no refrão, 40 segundos, uma música pop demora mais ou menos isso, 35, 40 segundos para chegar no refrão. Hoje em dia, quantas músicas a gente não conhece, começa pelo refrão. Começa pelo refrão, depois vem pro verso, depois volta pro refrão. Não, e mais uma coisa. E nem tem mais estribilho. O refrão, o refrão tem que saudade caber. dessa palavra estribilho, cara. Olha, sabe dessa palavra? E o refrão ainda tem que caber no TikTok, né? Tem que Ainda caber no Reels. Exatamente. A primeira exposição do refrão tem que ter 15 segundos. Exato. Você tem que construir uma frase que caiba dentro do 7 para que o 7 exatamente. 15. E tem que ter corte de 6. Corte de 6. Tem que ter exato, corte de... exato. Então, assim, isso é muito louco. Acaba influenciando a tua produção, né? De você pensar que eu tenho que compor começando pelo refrão. Não vou começar pro verso. Não dá tempo. Não dá pra você esperar que você vai conquistar o cara pelo verso da música. Entendeu? A história já tem que estar lá no começo. A história tem que estar lá no começo. Você tem que morder o cara ali já. E a importância da instrumentalização ou do tom que você vai usar, quer dizer... Sim. Tudo vai contribuir para que esses 7 segundos, esses 15 segundos ainda tenham, né, essa camada, esse relevo para enganchar. E tem mais um ponto ainda, né, falando de social ainda, que pelo menos quando a gente pensa em vídeo, muitas vezes a gente precisa pensar em fazer bem feito, porém parecer que foi orgânico. Não foi. Parecer que com o celular. Aí às vezes a gente grava, a gente já fez muitas produções que parecia que a pessoa tava segurando o celular, mas na verdade ela tava ali com a mão na câmera, pra parecer uma coisa meio selfie. O quanto no áudio você também precisa se preocupar com isso? A gente tem coisas desse tipo, assim, já estraguei muito som pra parecer que era som de celular, entendeu? Já fiz coisa, por exemplo, tem uma propaganda de Kit Kat que eu fiz recentemente que tinha um monte de áudios entrando, o cara tá saindo e o áudio vai grudando nele, ele vai saindo do escritório, aí ele vai fazer um break lá fora. Aí esses áudios a gente gravou no celular. Pra ter a sonoridade, né, do celular, entendeu? Eu não quero, porque senão eu ia ter que processar aquele som pra ele soar como celular. Então não tem necessidade. Eu gravo no celular, entrego ele com som de celular já. Então isso rola muito, essa maquiagem. E isso rola muito em conteúdo também, né? Quando a gente faz ADR, né, que é o Automatic Dialogue Replacement, que é dublagem, no final das contas. A gente grava com uma sonoridade que é muito melhor do que o som que foi captado no set. Está dentro de um estúdio, com acústica preparado e tudo mais. Então, no final das contas, você tem que estragar aquela voz para aquela voz fazer sentido dentro daquele contexto do filme. Então, isso a gente faz muito isso, né? Plugin que coloca um pouquinho de distorção, que dá uma detonadinha no som, para juntar ali e você, espectador, não perceber que entrou uma frase gravada em estúdio, que é uma dublagem. Claro, e a própria dinâmica, né? Imagina que os atores, é outra dinâmica. Você tá ali na ação e às vezes o ator você tá falando certinho, né? Eu fiz um filme chamado Mare Nostrum, com o Silvio Guidani. E o Silvio, ele tinha uma coisa pra dublagem muito incrível, porque ele tinha uma memória corporal de como ele tava se portando naquela cena. Então ele viu o cara gravando, e aí ele entregava a frase e falei, cara, você mal precisava mexer no timbre da voz do cara. Porque já entregava muito ali, assim. Então uma equalizaçãozinha aqui e tal, não sei o que, pá,
colava super bem, assim. Então é muito interessante nesse sentido. O trabalho do ator, assim, é fundamental para isso. É meio caminho para esse processo, né? E aí, onde a IA entra nisso? Era isso que E eu ia onde a puxar. IA E a entra IA? nisso? Como é que tá E a sendo IA? pra turma do áudio, né? Porque, olha, se a turma do Exatamente. vídeo tá sofrendo, Cara, né? No bom sentido, né? É, Sofrendo, quem assim, sabe aproveitar vai surfar. a gente... Mas tem um drama, né? A galera tá pirando nesse Tem, a negócio. gente fica muito ali, né? Nos E- dois pontos. é. Do tipo, quanto a gente tem que ceder, É. ou quanto a gente tem que Quanto que se valorizar protege. A o galera que escreve, manual então ali. nem se fala. É. Eu acho que Eu acho que assim, tem o drama, né, e tem o maravilhamento. Assim. Exatamente. Eu acho que são os dois pontos que vão brigando entre eles aí, né? Então, que é a dor e o maravilhamento. Assim, eu acho que o problema que a gente tem é um problema de direitos. E é um problema de emprego. Exato. Tem um problema de tecido social mesmo. assim. é Quanto material isso vai- a coisa, né? No fundo, Sim. no fundo, você tá conectando com alguma coisa que é material. Sim, e quanto você vai abalar o tecido social, Exato. tirando o emprego das pessoas, que isso é fato, entendeu? A gente ainda está muito, teoricamente, no começo disso, mas o Mark Zuckerberg essa semana falou que não vai ter mais agência de publicidade fazendo as Eu vi propagandas essa da Meta. notícia. Que eles iam automatizar alguma coisa pela Automatizar plataforma tudo. pra tudo. fazer as campanhas. As e tudo campanhas vão mais. ser feitas via plataforma. Sim. E aí entra o quê? Primeiro, você, todos nós aqui, Entra mercado. a gente deu tudo o que a gente postou, fez nos últimos anos para eles fazerem isso. Então, a gente treinou a IA da Meta. Sim. Postando coisa, colocando vídeo no Instagram. Foi a gente que treinou. E diga-se de passagem, provavelmente foi a gente mesmo, porque é o segundo maior mercado em todos eles. Sim, Né? No sim. streaming, na Sim. fala de rede social e tudo. Exato. Então, tem essa questão a dor tem muito a ver com essa questão de direitos, né? Quem que treina? O que eles usam para treinar AI? Sim. Entendeu? Então, a música de outras pessoas, são imagens de outras pessoas. O estúdio, que foi essa imagem que era Estúdio Ghibli, eu acho. É, o Estúdio Ghibli. E o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli, porra, os caras não ganharam nada por Exatamente. isso. E o mundo fez. As pessoas tiveram mais contato com o Estúdio Ghibli via ChatGPT do que via o Estúdio Ghibli, sabe? É. Então, assim, é uma discussão séria, assim, e os direitos de Importantíssimo. concepção disso, sabe? Para onde vai? Sabe? E os direitos de autorais musicais, quando você joga um prompt no Suno e o Suno te entrega uma música, o que me garante que não é uma música do Rony Renan? Pois é. Entendeu? Exato. O Suno, nada. não, o Suno de coisa de louco aqui. É uma loucura. Então, e você, ao mesmo tempo, tem o maravilhamento disso como ferramenta, porque como ferramenta ele é incrível, entendeu? Ele é incrível para bloqueio criativo. Eu fazer um prompt e ele me entregar uma melodia, eu falo, putz, essa melodia funciona para mim, eu pego, tiro aquela melodia, faço uma outra coisa com ela e ela me desbloqueia criativamente. Eu trouxe até um exercício, um filme que a gente fez pro Festival Mix, que ele foi feito inteiro em AI. Toda a parte de concepção dele foi feito em AI, da parte de imagem, e toda a parte de áudio também foi feita em AI. Mas, aí não é querendo ser pedante, mas eu acho que do jeito certo, que é você usar isso como ferramenta. Claro, não, Então, como ferramenta, como tantas outras, né? Que no design você tem N ferramentas. Exatamente. Então, aqui, ó, A gente tem que tomar os devidos cuidados, já que a legislação ainda não está avançando de acordo com a tecnologia. Então, ó, isso aqui é toda a imagem dele é AI. E aí a trilha foi feita pelo Yuri Chicos, que trabalha comigo, que é um gênio, e sob a minha supervisão musical. E a ideia era sempre, eu quero todos os elementos, que todos os elementos que estão aqui, deixa eu fechar essa janelinha, Tudo é IA. tudo seja gerado por AI. Mas aí depois a gente vai organizar esse material, lapidando e organizando. entendeu? Então, na altura que ele ia fazendo e mandando para mim, e eu dava feedback, falava, vamos mudar aqui, vamos mudar acolá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele foi filmando muita coisa para chegar em timbres de voz, em coisas Claro. que foram totalmente geradas Que não por é aquela AI. coisa artificial que a gente vê na. Então, o beat foi gerado por AI e tudo mais, e aí depois, em cima desse material gerado com AI, ele usou isso como elementos musicais para fazer o que virou a trilha do filme, né, da propaganda.
Nossa, ficou Sensacional, muito né? legal. Legal, né? E aí, então, é isso, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que a gente usou para fazer um produto final, entendeu? Para fazer outra coisa. E E o toque humano que é o visível, toque humano. E aí que entra, É. que entra a jogada. Você olha a diferença do que ter, vem de lá na minha para opinião. quando... muito diferente. Exatamente. Pra quando você manipula. É você usar isso como uma ferramenta. O Suno não vai te entregar isso. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Ele vai te entregar uma maluquice lá, mas ele não vai te entregar isso no final das contas, né? E aí entra numa outra questão que eu acho que é muito importante e que é uma discussão importantíssima, que é a juniores, a gente perde o cargo júnior na criação. E eu acho isso muito perigoso, porque quando você tem um redator sênior, que ele precisa, um redator sênior, por exemplo, numa agência de publicidade, então ele desenvolve o primeiro roteiro da propaganda, 60 segundos. Aí ele precisa fazer cortes para 30, 15, 6. Geralmente ele passa isso para o redator júnior. O redator júnior ele tem a ideia, o redator júnior ajuda a conceber e tal, não sei o que, o redator júnior vai e faz esses cortes de 30, 15, 6 e tudo mais. Hoje em dia tem gente fazendo isso no ChatGPT. Então, a mesma coisa para áudio. Eu tenho uma trilha que eu preciso fazer, mas eu não tenho tempo para fazer, eu peço para o meu assistente fazer. E ele faz a trilha e a trilha entra para o projeto. Então, o que acontece? Quando você não tem essa função júnior, você não está treinando o redator sênior daqui a 10 anos. Você não está treinando o produtor musical sênior de daqui a 10 anos. Onde esse cara vai aprender a fazer isso? Então, qual vai ser a qualidade do trabalho das pessoas que vão ser sênior daqui a 15, 20 anos, sendo que a gente não está treinando mais pessoas para fazer o trabalho que a gente não consegue fazer por conta de tempo. A gente está passando isso para a máquina fazer, entendeu? Então isso é um outro problema, um outro pepino que a gente tem que aprender e saber como vai resolver, porque ele vai virar um problema lá na frente, entendeu? Com certeza. Então, assim, como ferramenta, maravilhoso. Mas ele precisa ser regulado, precisa ter legislação clara a respeito das coisas. E a gente tem que ter responsabilidade ao usar, entendeu? Mas ele tá em tudo hoje. Desde do software que a gente usa para fazer limpeza de ruído. Tem coisas que eu fiz eu fiz um filme com o Ravel Cabral, que chama Passagrana, ano passado. Tem cenas em que a gente tem um silêncio supremo de voz. Uma cena com a Irene Havashi, que ela faz ela tá numa entrevista num teste para ser atriz. O filme é todo metalinguístico, né? E aí ela tá fazendo esse teste e ele queria, eu quero silêncio, silêncio, silêncio. E geralmente você não consegue colocar tanto silêncio porque o som direto tem o ruído. Então você precisa colocar alguma ambiência ali para você justamente maquiar um pouco do ruído que tem no som direto, né? Da captação e tudo mais, da edição de diálogo, que às vezes você não tem continuidade. Com os recursos que a gente tem hoje, eu consegui ter silêncio de estúdio. Era silêncio como se fosse silêncio de estúdio para ela. Eu não teria feito isso há 5 anos atrás. E foi feito com AI. Entendeu? É o saber usar, né? É o saber manipular. É o saber usar. É saber usar como ferramenta. E né? com parcimônia, sabe? Com respeito. Respeito à identidade do locutor, que tem a voz dele. Então, assim, contratar o cara para fazer a locução. Esse cara vai perder o emprego dele. A gente, como produtora de áudio para publicidade, a gente só chegou onde a gente chegou por conta dos locutores. Os locutores são nossos parceiros, entendeu? Os filmes que a gente coloca no ar tem uma voz na frente, entendeu? Muitas vezes a voz é o que tem de mais importante nesse projeto, sabe? Então, assim, é uma obrigação social nossa. Agora eu vou fazer tudo com AI. Não é assim que funciona, né? Eu acho que tem que pensar a respeito disso. Tem que ser uma coisa muito bem conversada, muito bem analisada, com regra, lei e tudo mais. Perfeito. Muito bom. Sensacional. Falei que ia ser bala? Nossa. Tô passada aqui, tô digerindo ainda todas essas informações, que realmente, assim, obrigada por abrir seu processo criativo. Realmente foi incrível de ver
tudo, veio ouvir tudo desse jeito e é isso. Obrigada. Imagina, gente, prazer estar aqui. Acho super legal essa iniciativa. Eu estava falando com o Douglas antes de começar. Acho que jogar a luz sobre o processo criativo é uma coisa que transforma o nosso mercado. O nosso mercado precisa de conversas a respeito do nosso mercado. Exato. Igual a gente precisa de festivais a respeito do nosso mercado para reconhecer o trabalho dos profissionais. Eu acho que conversar sobre o mercado e sobre os processos é o melhor jeito da gente evoluir. Então, acho legal, o projeto é muito, muito legal. Fico muito feliz de poder participar. Obrigado, Gu, mais uma vez. Só tenho a agradecer. Tamo junto. Mais.